todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto. E no episódio de hoje, dia 4 de novembro de 2024, gente, o ano praticamente acabou. Sim, nós piscamos e o ano acabou. Mas antes de acabar o ano, ainda temos alguns episódios. E no episódio de hoje, iremos falar sobre o caso de Steve McNair. Então, antes de mais, já deixem o seu gosto logo no início para as plataformas perceberem que vocês acham esse conteúdo relevante e indicar o mesmo para mais pessoas. Então é isso, recado dado e vamos conhecer esse caso. Bom, pessoal, Steve McNair nasceu em 14 de fevereiro de 1973. Foi um jogador de futebol americano que passou a maior parte da sua carreira na NFL, jogando como quarterback do Tennessee Titans. Nessa altura, a equipa estava no auge, então ele é um jogador bastante conhecido e do qual as pessoas falam muito até hoje. Eles estavam ganhando vários jogos e foram até a final do Super Bowl. Nesse jogo da final, eles perderam por muito pouco. Mas uma coisa tão bonita que eles fizeram e que foi tão incrível é que, como fizeram história só por chegar na final, as pessoas não olham para isso como algo negativo. Ninguém diz, eles perderam a final. Toda a gente diz, nossa, por pouco os Titans não ganharam o Super Bowl. Então, dá para perceber o contexto e o quão maravilhoso só o fato deles chegarem à final foi para todos os torcedores e as pessoas da cidade, né? Bom, Steve era um jogador de destaque. Conseguia lançar a bola a uma distância inacreditável. As pessoas gostavam dele, apesar dele ser quieto e não gostar muito das câmaras nem de entrevistas. Ele era um bom jogador. Isso tudo segundo ao seu ex-treinador. Bom, agora aqui nós vamos para o dia 4 de julho de 2009, o fatídico dia em que tudo aconteceu. Um investigador da polícia recebeu uma ligação do seu capitão dizendo que ele tinha que se dirigir até uma cena de um crime. E quando ele lá chegou, ele disse que encontrou um corpo no sofá caído para o lado direito. Então, ele também viu que havia uma mulher no chão e tinha também uma arma ali caída. Ou seja, haviam 2 corpos no local, de um homem e de uma mulher. Amy Vittery é uma jornalista investigativa. Ela disse que quando ela e a sua equipa chegaram ao local, eles foram os primeiros a chegar e perceberam que havia muita movimentação no local e que lá estavam pessoas importantes da polícia. Então ele só por estar lá aquele escalão, de pessoas tão importantes, ela disse que eles ficaram atentos e sabiam que esse local do crime tinha algo a mais, E logo em seguida, o seu fotógrafo lhe disse que ele recebeu uma chamada e que disseram que uma das vítimas podia ser Steve McNair. Então, logo a notícia começou a se espalhar. Todos só falavam, daquele caso, como é normal quando se trata da morte de alguém famoso. Começou a sair em todos os jornais e meios de comunicação, só se falava dessa morte. E depois saiu a notícia de que a polícia tinha levado 2 homens que foram encontrados no local para interrogatório. Gente, já vou-vos falar aqui quem são esses 2 homens e o que eles disseram à polícia. O primeiro dos homens se chama Wayne Neal. Ele contou que Steve tinha falado com ele pouco tempo antes porque queria um lugar para relaxar. E ele então arranjou para ele esse local
que foi agora o local do crime, né? Por isso, ele tinha a chave do apartamento e que ao passar em frente a esse local, nesse dia, ele viu que o carro do Steve estava lá. Então ele pensou, sim, o Steve está aqui, vou lá ter. Sim, ele tinha a chave, então simplesmente decidiu abrir e entrar. Ele disse que abriu a porta e encontrou duas pessoas ali, uma no sofá e outra no chão. Mas disse que nem reparou quem eram e achou que estavam dormindo. Por isso ele achou mais uma vez super normal ele ir até o frigorífico, pegar uma cerveja e depois voltou para a sala. Foi nesse momento, quando ele voltou para a sala, que ele viu cápsulas de bala. Aí ele apercebeu-se que algo não estava bem, que se calhar essas pessoas não estavam só dormindo e tinha cápsulas de balas, né, ali. Só que o que ele fez? Ligou para a polícia, emergência, algo do género? Não. Ele decidiu ligar para um amigo dele e de Steve também, chamado Robert Gate, para ir até o local. Robert Gate, então, foi o segundo homem que também foi levado para interrogatório pela polícia. Gate também tinha sido jogador, ele chegou a jogar com Steve. Quando foi interrogado pela polícia, ele disse que estava no telefone quando Wayne ligou e perguntou se ele tinha conversado com Steve recentemente. E ele disse que ainda chegou a perguntar a Wayne, mas por que é que tu queres saber isso? E Wayne disse que algo de estranho tinha acontecido no apartamento onde Steve estava, que havia alguém morto no sofá. Assim, a essa altura eles dizem que Wayne não tinha se apercebido que se tratava de Steve. Ele só disse que havia alguém ali morto no sofá. Gade aqui disse que ele não tinha falado com Steve recentemente porque eles sim eram muito amigos, que na verdade Steve era seu melhor amigo, mas que nessa fase o relacionamento deles passava por alguns altos e baixos devido a problemas que eles tiveram com um restaurante que montaram juntos. Eles entraram em desacordo, discutiram, e então no momento aqui do caso, eles não estavam se falando, então, com a ligação, ele foi até ao local, ele então entrou e eles encontraram, sim, os corpos e viram que um deles era de Steve e então, passado cerca de mais ou menos 10 minutos, não se sabe o porquê, eles ligaram para a polícia. Ele também ainda disse à polícia que ele chegou no local, estacionou o carro e entrou direto. Ele disse que ele entrou armado porque ele não sabia o que ia encontrar, não sabia o que é que tinha acontecido ali e então que quando ele entrou, ele viu uma pessoa com a cabeça caída para o lado e com duas manchas de sangue. Ele disse que via sangue na têmpora dele e que viu também sangue nos ténis e então ele só pensou, meu Deus, disse que ficou em choque e nem deu tempo de verificar tudo, mas já estava assim muito atordoado com tudo que viu, então eles ligaram para a polícia finalmente. Bom, como ele disse à polícia, né, que ele tinha uma arma, ele depois disse onde é que a arma estava, no carro, e deu a chave a um polícia que estava no local, para que ele fosse lá, né, buscar a arma, porque como se tratava de um crime onde foi usada uma arma, tinham que averiguar, né, todas as armas ali envolvidas na história, se podiam ser a que foi usada no crime. Bom, como eu vos disse, a notícia da morte de Steve se espalhou rapidamente e como também se falou que ele foi encontrado no local com uma mulher que também estava morta, então todos queriam saber quem era aquela mulher que estava ali com ele. Bom, a mulher até então era desconhecida, mas depois a polícia descobriu que um dos carros que havia naquele local pertencia a uma mulher e eles foram atrás disso, né, e descobriram que sim, que era a mulher encontrada morta ali no local. Por isso, agora já sabemos quem ela é e vou-vos falar um pouco dessa mulher.
e o porquê dela ter sido encontrada ali com Steve. Essa mulher tinha 20 anos de idade e se chamava Sael Kazemi. Ela trabalhava em uma rede de restaurantes de fast food e a polícia descreveu-a como sendo namorada de Steve. Assim, quando a polícia foi falar com as pessoas que a conheciam, amigos, familiares e colegas de trabalho, as pessoas a chamavam de Jane. Por isso eu vou me referir a ela aqui como sendo Jane. Bom, como eu vos disse, a polícia foi até o local de trabalho dela. Aqui foi no segundo dia das investigações. Uma colega de trabalho dela disse que sabia que Jane gostava muito do Steve e que estava com ele em uma relação, que estava muito feliz com aquela relação. Ela disse que Jane dizia que era muito bem tratada por ele e que ele dizia que ia cuidar dela. Um outro colega disse também que eles estavam conversando até em ir viver juntos e que Steve ia lá muitas vezes no trabalho para ver Jane. Aqui as coisas que nos dizem de Jane é que ela estava saindo, se divertindo e fazendo coisas que as miúdas de 20 anos faziam, até que conheceu Steve. Uma amiga dela disse que ela e Steve falavam em adotar crianças, um dia construir uma vida juntos, que eles chegaram a ir ver apartamentos juntos. Assim, eles tinham um relacionamento que todos sabiam e que aparentava ser algo que se encaminhava para ser algo assim cada vez mais sério, né? Eles procuravam apartamentos para irem viver juntos, falavam em filhos e tudo mais. Então, assim, não era um segredo para ninguém. Vocês vão perceber mais à frente o porquê de falarmos aqui que era um relacionamento que era normal, visível e sério para todos que aqui deram os seus relatos. Bom, Jane, segundo disseram os seus colegas, começou a faltar ao trabalho porque estava sempre com Steve e como ele estava cuidando dela, aqui todos falaram em cuidar dela e pelo contexto, conseguimos perceber que se referiam também, ou até principalmente, ao cuidar a nível financeiro. Muitas pessoas falaram sobre o relacionamento deles e disseram que pareciam mesmo gostar verdadeiramente um do outro e que estavam mesmo muito felizes nessa relação. E aqui é que vem uma informação que muda tudo. Eles chegaram a dizer que Steve disse que se divorciaria em 2 semanas, mais ou menos, para ficar só com Jane. Sim, gente, Steve era casado e todos sabiam disso. A sua esposa se chamava Michelle McNear e tinham 3 filhos. Então, assim, ele tinha um relacionamento como se namorasse com Jane, como se ele fosse, comprometido só com ela, falando do futuro de uma vida juntos, mas na verdade ele era casado com Michelle. Michelle, como sendo a esposa, obviamente, foi informada pela polícia que encontraram o marido dela morto, Inclusive, ela disse que estava muito abalada, que tinha que lidar com aquilo tudo, mas que não era considerada suspeita nos assassinatos. Gente, imaginem, a situação dela também, simplesmente recebeu uma chamada da polícia a dizer que o marido estava morto e foi encontrado no local do crime com uma outra mulher que seria a namorada dele e virem assim todos esses boatos de que se calhar ele ia deixar para ficar com essa mulher, mas que ao mesmo tempo ela não tem como ouvir as outras versões, saber o que é verdade, o que é mentira. Assim, chegam nessa hora 50 mil informações diferentes para a pessoa filtrar tudo e lidar. Então devia ser assim também um caos na vida dessa mulher nesse momento. Ainda mais tratando de pessoas famosas, com tudo a sair e nos jornais, nas notícias, em tudo, 1000 especulações. Então devia ser assim mesmo muito complicado. Aqui, antes de Steve, Jane tinha um namorado, mas ela terminou com esse namorado quando começou a sair com Steve,
Segundo o que foi dito pelo investigador da polícia. Então, por isso, esse ex-namorado também foi considerado um dos suspeitos. Ao falar com algum dos familiares, né, de Jane, o que foi dito é que ela foi muito nova para a Flórida, porque ela vivia no Irão com a sua mãe, e como a sua mãe foi assassinada no Irão, então ela teve que se mudar para a Flórida, onde foi viver com algum dos seus familiares. Eles disseram que na altura da escola ela teve assim vários problemas comportamentais, mas que depois que começou a namorar com Norflet, que é esse ex-namorado que eu vos referi, ela assim pela primeira vez parecia estar tranquila. Eles disseram que ela mudou muito o seu comportamento e que ela e Norflet se mudaram para Nashville. Aqui agora vamos ouvir a versão de Norflet, né, sobre o relacionamento deles, como é que eles acabaram e tudo mais. Bom, ele disse que ele sempre foi grande fã dos Titans e principalmente, né, do Steve, que para ele Steve tinha sido o melhor quarterback dos Titans desde sempre. Assim, ele gostava mesmo muito, muito dele. Ele disse que ele e Jane iam aos jogos, eles assistiam os jogos, as partidas todas, seja no campo, seja pela TV. E que a equipa do Titans de Tennessee frequentavam assim com frequência o trabalho de Jane. Era como se fosse um ponto de encontro dos atletas e eles sempre que iam lá, assim, não era segredo para ninguém que eles chateavam as funcionárias do local o tempo todo. Mas ele disse que ele e a Jane, a certa altura, acabaram o relacionamento deles, mas como eles tinham alugado o local onde eles viviam juntos, estava no nome dos dois, né? Eles decidiram continuar a viver juntos, né? Apesar deles terem acabado, eles continuaram os dois ali naquele local. E ele disse que certo dia, né, Jane chegou em casa e lhe disse que Steve tinha ido até o seu trabalho. Ele então disse que ficou muito entusiasmado, né, porque ele era super fã do Steve e Jane sabia disso. Então ele perguntou logo se ela tinha pedido um autógrafo. Só que ele viu nesse momento que Jane estava trocando mensagens com o Steve e eles estavam ali falando. Então ele disse que ele percebeu, né, que se tratava de um relacionamento ali ou algo mais. Então ele disse que para ele já não era igual. Assim, ele não podia simplesmente continuar a ver os jogos, né, daquela equipa como antes, porque sua ex-namorada, por quem ele ainda estava apaixonado, né, tinha um caso com o seu jogador favorito. Ele, né, como eu vos disse, era considerado suspeito, um dos, então ele chegou a ser ouvido pela polícia. Ele disse que ficou assim com ciúmes, sim, nessa época quando descobriu, e principalmente porque ele também viu que ela ia começar a levar uma vida de solteira ali, bem na frente dele, né, porque eles viviam juntos, e ele se calhar não estava preparado para isso porque ele ainda gostava dela. Uma das coisas que a polícia também lhe questionou foi uma frase que ele tinha no perfil dele do MySpace. Gente, eu nunca usei o MySpace, mas ouço assim muitas pessoas falarem que era uma rede social que antes estava assim muito em alta. Então imaginem, sei lá, o Insta ou qualquer rede assim que se usa mais hoje em dia. É como se fosse essa frase que ele tivesse no perfil do Insta. E a frase dizia: nunca deixes nada ou ninguém ficar entre ti e a pessoa que amas, porque quando fazes isso, perdes tudo. A polícia então perguntou se ele se referia aqui a Jane e Steve, né? Ao fato de Steve ficar entre eles. Ele disse que sim, que escreveu isso antes, mas que isso já foi há muito tempo, foi antes de Jane se mudar até do local onde eles os dois viviam, ou seja, meses antes do crime,
e que na altura ele estava assim muito chateado e que gostava dela, como ele já tinha dito aqui, mas que ele nunca ia fazer mal a Jane, né? Que ela era o grande amor da vida dele. Ele disse que nunca sentiu por ninguém o que sentia por ela e que até mesmo pouco tempo antes do crime ele falou com a Jane, que Jane lhe disse que precisava da ajuda dele financeiramente falando, e ele disse que até lhe disse que poderia fazer um empréstimo para ajudá-la. Isso é que é ter um bom coração, né, gente? Bom, aqui a polícia também encontrou mensagens trocadas entre Steve e Jane, onde davam a entender assim que ela pedia várias coisas a Steve, ajuda financeira e apoio emocional, mas Steve não andava só com Jane como ela acreditava, tirando a mulher dele, né? Que ele sabia que ele era casado, mas supostamente ele ia se divorciar para ficarem juntos. Mas, a certa altura, ela descobriu que Steve andava também com outras mulheres. Ela o questionou e ele negou tudo, mas, segundo dizem pessoas próximas, ela ficou furiosa com aquilo tudo e até há relatos que ali, pouco tempo antes da morte dos dois, a polícia parou um carro e era ela e o Steve no carro. Ela conduzia e estava embriagada. Mal aquilo aconteceu, mas eles foram mandados parar. Steve foi-se embora. Ele ligou para alguém e pediu para lhe irem buscar. Jane ficou sozinha e foi multada. Ela então ligou para Steve pedindo para ele ir-lhe buscar, mas o que Steve fez foi lhe dizer para não dizer nada à polícia, né, sobre ele, que ele estava ali com ela. Ela disse que não ia contar, que não ia dizer nada à polícia, que só queria que ele a fosse buscar. E ele então depois simplesmente desligou a chamada. Ela voltou a ligar para ele várias vezes, mas ele não atendeu as chamadas. E só foram falar no outro dia. O que, segundo o Gabe, amigo do Steve, o que para ela tinha sido uma surpresa, porque mal ela ligasse para Steve, ele atendia logo as chamadas, ele estava sempre ali, e que dessa vez tinha sido diferente. Ele disse que acredita que Steve teve esse comportamento dessa vez porque ele se apercebeu naquele momento que ali algo estava mal, que ele precisava se afastar e acabar com aquele relacionamento. Isso é o ponto de vista dele. Aqui, como eu vos disse, né, as mortes tinham ocorrido, né, com o uso de arma, então a polícia começou a investigar e nas suas investigações eles descobriram que a arma que foi usada, né, que foi encontrada ali no local, foi comprada em uma loja de penhores. O vendedor disse que vendeu aquela arma a um amigo, então a polícia disse qual era o nome, né, desse amigo, e ele disse que era um homem chamado Adrian Gillian e sua namorada. Sim, a polícia agora tinha um nome e eles foram até a casa desse Gillian. Ao chegar lá, eles descobriram que ele estava vivendo junto com a sua namorada. E ela estava ali no momento, então a entrevista foi na frente dela, ali, normal. Isso foi em 5 de julho de 2009, então um dia após os assassinatos. Aqui tudo assim foi bastante rápido até. Gillian disse para a polícia que sim, que ele tinha comprado aquela arma, mas que ele revendeu a arma a uma mulher bem jovem que ele não conhecia, nem sequer sabia o nome. Assim, a polícia, com essas informações, gente, podia perguntar, podes descrever ao menos a mulher, se calhar vamos chamar um desenhista, alguma coisa, né, e chegar com 50 fotos de mulheres e tal, mas não, eles simplesmente pegaram a foto de Jane e lhe mostraram, perguntando se tinha sido ela a comprar a arma. E ele disse que sim, que foi para essa mulher,
que ele vendeu aquela arma. Então, no dia 2 de julho, segundo o que foi apurado, poucas horas depois de ser presa por embriaguez, Jane foi até Gillian e comprou a arma que foi usada naquele crime. Uma colega de trabalho também de Jane foi ouvida e ela disse que nesse dia Jane foi trabalhar, era uma sexta-feira, tinha sido o dia a seguir a ela ter sido detida pela polícia, né? Disse que Jane estava muito triste e que ela até chegou a lhe perguntar o que é que se passava, porque é que ela estava assim, e que Jane disse que a vida dela estava uma merda e que ela devia acabar com aquilo. Com todas as informações, né, e fatos recolhidos durante a investigação, a polícia deu uma conferência de imprensa na qual eles disseram que, com base na cena do crime e tudo o que foi apurado, eles concluíram que Steve foi assassinado por Jane e que ela depois tirou a sua própria vida naquela manhã de sábado. Essa foi a conclusão, né, caso encerrado, segundo a polícia. Mas aqui nós temos depois uma pessoa que surge aqui nesse caso, né, o investigador privado chamado Vincent Hill. Ele vem questionar assim tudo o que foi apresentado pela polícia e a conclusão a qual eles chegaram. Porque ele diz que existem várias lacunas no caso, várias coisas que não batem certo, e ele diz que quando as pessoas repararem, começarem a olhar para esse caso mais a fundo, que elas vão começar a questionar-se, né? Porque qualquer um com bom senso vai dizer que a polícia fez asneiras. Essas foram as palavras dele. Então agora vamos perceber aqui o que ele diz e o porquê ele acha que a polícia cometeu um erro. Ele disse que o primeiro erro da polícia de Nashville foi ter acreditado na palavra de Gillian, porque ele era um criminoso condenado por homicídio e assalto à mão armada, que supostamente era um produtor de hip-hop e promotor de clubes. E que a polícia também falou com ele um dia, né, depois dos homicídios, falou com ele por cerca de 7 minutos e com a noiva dele ali, sentada ao lado, e que ele então disse, como já vimos, que vendeu a arma a uma mulher, qual ele nem sabia o nome, mas que mais tarde, quando souberam da ficha criminal dele, foram lá e falaram com ele novamente. E que dessa vez ele disse que da primeira vez não tinha dito toda a verdade, pois a sua noiva estava ali do seu lado, então ele não podia falar. A Gillian disse que ele nunca esteve no local do crime, mas que apesar disso haviam provas, né, segundo Hill, de que ele trocava mensagens com Jane, que na verdade ele tinha trocado 203 ligações e várias mensagens com Jane nas 3 semanas antes das mortes. Mas ele disse à polícia que trocavam mensagens a toda a hora porque Jane dava em cima dele. Aqui, gente, Gillian foi uma das últimas pessoas a falar com ela. Segundo os registros, né, do telemóvel dela, ele falou com ela em uma ligação, né, que ele fez para Jane e na qual eles falaram por cerca de 3 minutos. Isso foi à 00:02. Então, ele disse que eles falaram, mas que eles só falaram e aí, mais ou menos, como é que estás? E um perguntou ao outro onde estava. Ele disse que foi só isso que eles falaram. Mas 1h30 depois, Jane e Steve acabam mortos. E Hill diz que não só ele foi a última pessoa a falar com uma das vítimas, como a arma que foi encontrada no local, a arma do crime, estava relacionada diretamente a Gillian, né?
Ele disse também que Gillian apresentou, né, um álibi. Ele disse que na altura, na hora da morte, ele estava em casa de um amigo chamado Tony Smith. Tony esse que claramente foi ouvido pela polícia, né, porque ele tem que confirmar o álibi. Tony disse que ele era sim amigo de Gillian, mas que ele não iria mentir por ninguém, e disse que isso não aconteceu. Disse que na hora da morte ele não estava com Gillian. Ele então ainda vai mais longe. Ele não só apresenta todas as lacunas, segundo ele, existentes no caso, como aponta, segundo o seu entender, quem são as pessoas envolvidas na morte de Steve. Ele diz que Steve e Gade brigaram sim, como Gade disse, mas que eles brigaram porque Gade roubou $13.000 de Steve. Que ele achou que Steve não estava tão assim profundamente nos negócios como ele, Gade, então que se ele roubasse ali algum dinheiro por ser pouco, que Steve não ia se aperceber, mas que Steve se apercebeu e eles então discutiram, pararam de se falar e que Steve morreu poucas semanas depois disso. Então, para ele, Gillian podia sim ter cometido o assassinato, mas Gade talvez seria o mandante, pelas coisas que nós entendemos aqui de tudo que ele diz. Bom, Gade veio falar sobre isso. Ele disse que é um absurdo que ele acreditasse que ele estava envolvido na morte de seu melhor amigo por apenas $13.000. Ele disse que a briga foi por um motivo idiota e que se não fosse aquela discussão idiota com o amigo, eles estariam próximos. Ele talvez ficasse a saber que Steve precisava de ajuda e ele fica muito triste, sente-se mal quando pensa nisso, porque pensa que talvez se eles tivessem se falado naquele momento, ele poderia ter ajudado Steve e ter evitado tudo aquilo. Bom, gente, aqui a família de Jamie também discorda 100%, né? Eles dizem que não estão convencidos de que ela tenha cometido aqueles crimes. Eles também falaram com Vicente Hill, né, o investigador privado, e conhecem, né, estão a par da teoria deles. Aqui Hill não só falou com os familiares, mas ele também foi a várias televisões, deu várias entrevistas, escreveu alguns livros sobre o caso. Então ele assim é uma pessoa que conhece bem o caso, fala muito do caso e tem assim as teorias dele bem divulgadas e bem conhecidas. Mas o investigador da polícia, né, aquele que trabalhou nas investigações de homicídios, né, no departamento de homicídios diretamente, foi ele que investigou os casos. Ele veio dizer que Hill convenceu a família, né, de Jamie da sua teoria. Disse que Hill não sabia do que estava a falar porque ele nunca trabalhou na parte dos homicídios e nunca resolveu nenhum assassinato, enquanto anteriormente ele era um investigador da polícia, e que agora que ele trabalha como investigador privado, esse tinha sido o seu primeiro caso de homicídio, assim, o primeiro caso que ele andava a investigar, e que por isso não era, né, confiável. Aqui, Hill chegou a solicitar a reabertura do caso em 2010, mas o grande júri disse que não encontraram evidências suficientes para fazê-lo, né, para reabrir o caso. Bom, com essa decisão, né, de não reabrir o caso, Hill veio dizer que ele acredita mesmo que Jane não fez aquilo. Disse que era uma pena que eles tinham decidido manter o caso fechado, pois a única pessoa que tinha aquela arma era Gillian e que seu álibi foi contrariado, mas ele foi inocentado como suspeito de assassinato. Bom, gente, aqui já vos apresentei todos os pontos de vista, né, aqui conhecidas, as maiores teorias, a decisão da polícia
e a teoria levantada por esse investigador privado. Então, assim, agora eu quero que vocês pensem, né? E de acordo com tudo isso que eu vos disse aqui, e me digam o que acharam desse caso. Qual é a vossa teoria? Se concordam com o lado da polícia ou do investigador privado, ou se vocês ainda têm uma terceira ou quarta teoria, quem sabe? Deixem nos comentários, em qualquer uma das nossas redes sociais, que eu vou ler e trago aqui. E é isso! Por hoje é tudo, voltamos na quinta-feira com mais indicações de filmes e séries para vocês. E já sabem, continuem por aqui, continuem comigo, partilhem esse vídeo com pessoas que vocês sabem que têm interesse por esse tipo de assuntos e vamos todos juntos continuar a explorar o oculto, mas como é de praxe, sempre com moderação.